Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Com muita alegria. Bispo de Cachoeira de Itapemirim, perdão. Lá no estado do Espírito Santo, um novo regional da CNBB, portanto, e estamos, então, reunidos nessa manhã para conversar sobre a Fratelli Tutti, né? Esta semana, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, portanto, a Fratelli Tutti, a encíclica papal, completou o seu primeiro ano de vida. E, nesse sentido, vamos refletir sobre a mais recente encíclica do Papa Francisco. Dom Fernando, muito bem-vindo, bom dia. A sua palavra de boas-vindas nesta manhã aos nossos telespectadores do programa Despertar Justiça e Paz. Bom dia, Bruno, obrigado. Você não me transfira de diocese, senão você vai arrumar briga, hein? Então, eu sou aqui de Cachoeiro, de Itapemirim. É uma alegria muito grande estar aqui outra vez, nesse espaço da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, para um diálogo com vocês e também com as pessoas que participam. Então, dou também as boas-vindas a todos aqueles e aquelas que, de todas as partes do Brasil, estão nos acompanhando. Muito bem, então, aproveitando este momento, Dom Luiz, nós começamos sempre perguntando um pouco e já repetindo, uma vez que o senhor já participou deste programa e já se apresentou aos nossos telespectadores, mas é sempre bom trazer um pouco essa memória do seu despertar da vocação, da sua chegada até o episcopado, como se deu esse momento da sua vocação ao sacerdócio e hoje a bispo em Cachoeiro de Itapemirim. Muito bem, obrigado por poder partilhar mais uma vez. Como você disse, já partilhei, mas sempre há pessoas novas que ainda não nos conhecem. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente de Valença, e nós somos de uma família de 12 irmãos. E perdemos o pai ainda muito cedo, eu tinha 5 anos apenas. Com 9 anos, então, fomos para São Paulo, para Osasco, e foi ali que eu fiz a maior parte da minha caminhada cristã e vocacional. A minha vocação despertou ali em Osasco, onde estavam os missionários passionistas. Então, eu entrei nessa congregação, os passionistas, em 75, e fiz todos os meus estudos com os passionistas até a ordenação. Mas eu gosto sempre de destacar que eu participei sempre da igreja, como coroinha, depois em movimentos de adolescentes e juvenis que havia no meu tempo, comunidade de jovens, fui catequista, tudo aquilo que um jovem cristão normal participa. No nosso tempo de comunidade, nós tínhamos muitas ações no grupo de jovens, não é? Ações que iam de retiros a campanhas de arrecadação de alimentos para ajudar os mais pobres, etc. Então, com esse embasamento, eu entrei para o seminário e fui para a filosofia. E na filosofia, então, abriram-se os horizontes. Eu pude perceber, refletindo com os professores, refletindo a realidade, eu fui ter um contato maior com a realidade social do Brasil. Nós estávamos na época da ditadura militar, que Deus nos livre disso, não é? Só quem passou é que sabe o que é. Então, comecei a ouvir muitas coisas que aconteciam e a ver, e a perceber melhor, e a fazer uma leitura melhor dos desaparecimentos, das torturas, de quantos mártires naquele tempo, não é, a ditadura militar provocou, quantas pessoas, e aqui eu lembro de muita gente de muitas áreas, né? Tanto de dentro da igreja,
como líderes sindicais, como Santo Dias, a Margarida Maria, o padre Ezequiel Ramin, e tantos outros, não é, que foram vítimas de um sistema, não é? Vítimas porque ousavam defender a vida, porque ousavam uma sociedade melhor. Então, tudo isso foi me dando condição de fazer uma leitura melhor. Nós vivíamos naquele tempo, eu estudei na PUC do Paraná, naquele tempo era a Universidade Católica do Paraná, o CP, nós tínhamos na nossa classe de filosofia, nós tínhamos espião, não é? A ditadura foi até 85, de 64 a 85. Foram tempos mesmo sombrios. Então, a filosofia me ajudou a olhar um pouco, a ler essa realidade e despertou também em mim, porque eu comecei a pensar que eu gostaria de ser missionário a gentes. Gostaria de trabalhar um dia na África, via muita coisa sobre a África e tive mais essa inclinação para trabalhar com os mais pobres, com os mais necessitados, e eu queria radicalizar um pouco isso, não é? E tive esse sonho de ir para a África. Comecei a alimentar esse sonho, trabalhei durante muito tempo, tanto durante a formação filosofia e teologia, como os meus primeiros anos de sacerdócio, com movimentos populares lá em Osasco, com direitos humanos. Em Osasco, nós fundamos o segundo centro de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos do Brasil. Então, trabalhei com muitos amigos e amigas nessa luta pela defesa dos direitos humanos. Até que, no ano 2001, início do ano 2001, eu tive a oportunidade de ir para a África e fui para Moçambique. Fiquei lá durante cerca de 20 anos, menos 4, porque fiquei 8 anos, depois vim para o Brasil para ficar 1 ano, acabei ficando 4 anos no Brasil. E quando estava me preparando para voltar, a congregação ia me mandar de volta, o Papa Francisco se antecipou e me nomeou bispo para eu voltar para lá, não é? Eu era missionário lá em Moçambique, para voltar como missionário, só que com essa missão de ser o pastor daquela diocese de Pemba, no norte de Moçambique. Eu fiquei lá como bispo durante 7 anos e meio, e nos últimos 4 anos, aquele povo está enfrentando uma guerra terrível, uma guerra que já ceifou a vida de mais de 3.000 pessoas e que tem, nesse momento, quase 1 milhão de deslocados. Quase 1 milhão de deslocados. Então, todos os missionários e missionárias que estão lá, e eu estava até início de março, trabalhando em função de atender os deslocados, trabalhando em função de ser uma igreja samaritana, uma igreja que cura as feridas, uma igreja que se preocupa em dar alimento, em procurar atender, dar um abrigo, uma lona para as pessoas ficarem embaixo. Quer dizer, porque é tanta gente, necessidades são tantas, que é muito difícil atender. Então, uma igreja também que procurou ser profética e denunciar essa guerra para o mundo inteiro, não é? A ponto de sermos chamados até na União Europeia para falar sobre essa guerra. Então, esse foi um pouco minha trajetória vocacional, e desde 20 de março eu fui transferido aqui para Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, uma diocese muito bonita que compreende 27 municípios aqui do sul capixaba, uma diocese com 43 paróquias e com uma liderança espetacular. Padres, irmãs, seminaristas, diáconos permanentes, um grupo bastante grande de diáconos permanentes e lideranças, em geral, muito boas. Eu estou muito contente de estar aqui. Então, antes de entrarmos no tema propriamente, Dom Luiz, e o senhor tocou tão bem nessa questão da África e da sua vocação para a África,
com tanto zelo que o senhor estava ali na Diocese de Pemba e com afinco cuidando desse tema conjuntural que vive os nossos irmãos naquela região, o que motivou a vinda do senhor, o retorno do senhor ao Brasil, justamente nesse momento tão delicado da história dos moçambicanos e de um momento em que o zelo humanitário e a defesa das pessoas, em especial também a denúncia de tudo aquilo que estava ali, que está ainda, né, acontecendo naquela região, o senhor então é transferido de volta ao Brasil. O que foi que despertou essa transferência neste momento tão importante da história e que o senhor era fundamental? Pois é, Nuno, são coisas que, assim, a princípio é difícil de entender, são difíceis de entender. Mas é assim, a igreja, desde o início da guerra, ela cumpriu o seu papel de ser samaritana, de ser compassiva, de ser acolhedora, mas também a igreja procurou ser profética, no sentido de denunciar os desmandos, denunciar toda a situação que estava vivendo o povo, porque o governo tentava encobrir e esconder. Proibia a imprensa de falar, proibia os jornalistas, prendia jornalistas e, como igreja, nós falávamos. Ninguém pode prender a voz da igreja, ninguém pode abafar a voz da igreja. Então, nós continuamos a falar. E isso incomodou muito, incomodou todo o tempo. Então, nós somos vítimas de calúnias e mais calúnias, de mentiras e de perseguição. E chegou um ponto assim máximo de, é, de preocupar o Santo Padre, né, por causa da iminência de acontecer alguma coisa um pouco mais grave. Então, eu fui chamado em Roma. Primeiro, o Papa quis ouvir a nossa situação. O Papa sempre foi muito próximo do povo lá e acompanhava a situação. Telefonou um dia para mim, no mês de agosto passado, não, do ano passado, né? No fim do ano fez uma doação enviou para a diocese para ajudarmos os deslocados, então nós conseguimos fazer 2 pequenos hospitais para atender os deslocados, mas também me chamou para que eu desse um retrato de como estava a situação. E ele propôs, então, uma transferência, como preocupação de preservar a vida. Não é? A igreja tinha que continuar o seu trabalho, os missionários continuam lá e continuam falando, continuam denunciando, mas naquele momento o Santo Padre achou melhor que eu fosse transferido, para evitar problemas maiores. Então, foi isso que aconteceu. Eu queria, ainda falando sobre Moçambique, dar uma notícia que eu acho que muitos já ouviram, uma notícia maravilhosa, que saiu antes de ontem, que foi uma vacina contra a malária. A malária é a primeira causa de morte na África, primeira causa de morte, mata mais do que tudo. E os missionários que vão para lá também pegamos malária. Eu tive mais de 40 vezes a malária, não é? E a malária, ela mata muitas crianças. Então foi descoberta uma vacina. Felizmente, nós criticávamos muito. Por que não se descobriu uma vacina de malária? É porque atinge só os pobres. A malária atinge principalmente a África. Essa vacina que foi desenvolvida agora para a Covid-19 é porque estava atingindo todo mundo, também as classes A, B e C. Então, logo foi descoberto. Mas por que para a malária não? Graças a Deus, antes de ontem, a Organização Mundial da Saúde disse para o mundo todo que essa vacina vai começar a ser aplicada nas crianças, parece que em 4 doses. Então, graças a Deus, vai salvar a vida de milhões de crianças na África e de futuros adultos também. Então, é uma boa notícia que chega numa hora
triste para a África, onde tantas vidas são ceifadas por falta de vacina. Que bom, graças a Deus, uma excelente notícia que nos chega nesta primavera, né? Dom Luiz, nos acompanham nesta manhã no programa Despertar Justiça e Paz, a Laudelino da Comissão do Laicato de Caxambu, Minas Gerais, o diácono Bernardo Rangel Tura, da Pastoral da AIDS do Rio de Janeiro, a Maria José Santos, Daniel Said, o nosso secretário executivo da CBJP. O Daniel agradece a partilha de Dom Luiz sobre os direitos humanos e as questões centrais da vida dos cristãos. Também nos acompanham a querida Marta Camargo, do Conselho dos Leigos da Arquidiocese de São Paulo, a Cristiane Oliveira, do Regional Oeste 1, da Diocese de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, a Marlice Ritter, da Diocese de Chapecó, em Santa Catarina. Dom Luiz, um ano da Fratelli Tutti, esta encíclica Todos Somos Irmãos, a encíclica mais recente do Papa Francisco, completou um ano neste último dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e, portanto, uma encíclica carregada de elementos que dialogam não só para dentro da igreja, mas também para toda a sociedade, né? Ela dialoga com os vários aspectos da sociedade. Eu gostaria que o senhor pontuasse para nós pelo menos 2 ou 3 elementos principais da Fratelli Tutti no diálogo com a sociedade. Depois a gente reflete sobre o diálogo para dentro da igreja, mas neste momento em especial, o que o Papa diz para a sociedade, para os povos, para as nações e, em especial, para aqueles que nos governam, aqueles que têm o papel de nos conduzir para melhores condições de vida neste momento que o mundo e o Brasil, em especial, vive. Obrigado por essa pergunta. O Papa Francisco, através dessa encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos e irmãs, o próprio subtítulo da encíclica já diz, né, é sobre a fraternidade universal e a amizade social. Essa encíclica é um verdadeiro convite a que nos apeguemos ao essencial, aquilo que verdadeiramente conta, aquilo que agrada a Deus. E o essencial para Deus é sempre a pessoa, o ser humano, a dignidade do ser humano. Essa carta, ela deixa bem claro o sonho de Francisco por uma humanidade mais fraterna. O Papa Francisco, promovido e participado de encontros que visam justamente recuperar essa fraternidade que o mundo parece ter esquecido. Então, ele descreve em 8 capítulos, essa encíclica tem 8 capítulos, e não deixa de usar, como fez na Laudato Si, o consagrado método Ver, Julgar e Agir. Então, em 8 capítulos, ele mostra um pouco quais as sombras desse mundo fechado, já no primeiro capítulo. E aqui eu gostaria de destacar que quando nós fazemos uma leitura atenta da realidade, o Papa aí, ele aponta que muitos sonhos estão sendo desfeitos em pedaços, como de uma Europa unida, por exemplo, não é? Aí ele já questiona que não é verdade. Aponta também uma perda do sentido da história, não é? Ele aponta para o esvaziamento de sentido de palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade, uma perda de sentido dessas palavras. Ele alerta para o empobrecimento da sociedade reduzida à prepotência do mais forte. Quem é mais forte fala mais alto e dá as cartas, não é? Ele fala do descarte, não apenas de alimentos ou de bens supérfluos, mas muitas vezes dos próprios seres humanos. Descarte do ser humano. Nós vimos ontem, estarrecidos, na CPI da Covid, não é? Um senhor
que teve Covid, que foi tratado num determinado plano lá, e que ele, se não fosse a ação da filha dele, ele teria sido descartado, quer dizer, teria sido deixado para morrer. Isso estarrece, isso entristece, e o Papa fala sobre isso. Se isso aconteceu num plano privado, não é? E com alguém que tem certo poder e certas posses, o que acontece com os pobres? Não é? Então, o Papa fala do desemprego que alarga as fronteiras da pobreza. Aqui no Brasil, quase 20 milhões de desempregados e subempregados, gente sem carteira assinada, gente sem direitos, não é? Ele fala dos direitos humanos, que não tem sido igual para todos. Olha quantos temas que o Papa trata aí. A situação, as fronteiras da pobreza, o racismo, a situação de exploração das mulheres em muitas sociedades, a escravatura com novos contornos, não é? Um outro tipo, ou vários tipos de escravatura, o tráfico de pessoas, a escravidão dos muros. Quanto o Papa tem falado sobre isso? Nós precisamos derrubar muros e construir pontes, não é? Os muros escravizam. E aí ele continua o desencontro e o desrespeito das culturas, não é? E a proposta do Papa nessa encíclica é o diálogo, é o entendimento entre as pessoas, é o respeito pelo diferente, pelas diferenças, não é? E aqui ele fala do silêncio internacional diante da fome de milhões de crianças. Por que tanto silêncio? Assim como faziam silêncio acerca de tantas coisas, a vacina que nós falamos agora há pouco, né? Por que tantas crianças são condenadas a morrer por falta de uma bendita de uma vacina? Não é? E fala também das pandemias. Veja que essa encíclica ela foi lançada no ano passado, em plena pandemia. Então, ele fala da pandemia da Covid-19, em que milhares de idosos morreram por falta de respiradores. O Brasil que o diga, por falta de respiradores, muitos idosos morreram. A ilusão e a escravidão da comunicação que tem proporcionado uma perda progressiva de contato com a realidade. E aí ele vai falando, fala dos migrantes, que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Há poucos dias nós vimos também uma cena terrível que sofreram os imigrantes haitianos, que a polícia com cavalos os batia e repreendia, etc. Assim são tratados. E quantos refugiados que são refugiados por causa da fome, por causa da guerra, por falta de oportunidades, são tratados como, de qualquer maneira, em muitos países, vivendo durante anos debaixo de lonas, debaixo de tendas. Então, o Papa chama atenção para tudo isso. Se nós somos todos irmãos, por que uns têm muito ou demais e outros não têm nada, não têm acesso a nada? Então, veja, essa encíclica, ela faz uma leitura da realidade do mundo atual e propõe depois muitas coisas. Eu disse que são 8 capítulos, né? O primeiro capítulo fala um pouco dessas sombras da realidade, né? O segundo capítulo, ele coloca a passagem do bom samaritano, né, para iluminar essa realidade. Como que a igreja, a comunidade internacional é chamada a ser mais compassiva, a cuidar do outro, a se importar com o outro e por aí vai. No capítulo terceiro, ele nos convida a pensar e a gerar um mundo mais aberto, não um mundo fechado, não é? Ele tem criticado muito a autorreferencialidade, então pessoa, grupo, comunidade, diocese, país, que é autorreferente, então ele convida a uma abertura maior. No capítulo 4, ele fala que temos que ter um coração aberto ao mundo inteiro, justamente porque somos todos irmãos e irmãs.
No capítulo 5º, que eu gostaria de comentar depois, ele fala da melhor política. O que é a política? Como deve ser a política? Depois, no capítulo 6º, ele fala do diálogo e da amizade social. Quer dizer, a importância do diálogo, de sentar, de ouvir o outro, de entender as diferenças, de respeitar as diferenças, etc. No capítulo 7º, ele fala dos percursos de um novo encontro. Não é? Ele começa por dizer que em muitas partes do mundo fazem falta os percursos da paz, mas ele tem dado exemplo sobre isso, ele tem ido ao encontro de líderes religiosos, nesses 2 dias mesmo promoveu no Vaticano encontro com muitos líderes, rezou com muitos líderes religiosos, não é? E propôs ações concretas para esses líderes religiosos. E no capítulo 8º, o último, ele fala da importância das religiões que devem estar ao serviço da fraternidade no mundo, não é? Então, religião não é para usar de violência, não é para falar de violência, as religiões devem estar a serviço da fraternidade. Então, veja que é um documento riquíssimo que todos nós devíamos ler, porque ele é muito acessível, é de fácil entendimento. Toda liderança deveria ler a Fratelli Tutti. Muito bem. Dom Luiz Fernando Lisboa, refletindo conosco nessa manhã, 1 ano da Fratelli Tutti, a encíclica papal, completou 1 ano de sua vigência agora, no dia 4 de outubro. E nos acompanham nessa reflexão, Dom Luiz, desde lá do Rio Grande do Sul, nosso querido amigo Silvino Reck, né, membro do Movimento de Fé e Política. Nos acompanham também Marco Romanha, da Arquidiocese de Vitória, o padre Antônio Raimundo de Souza, vigário da paróquia São João Batista, em Horizonte, lá no Ceará, padre Lopes, de Icapuí, também Ceará, várias pessoas da diocese aí de Cachoeiro de Itapemirim, acompanhando o seu pastor nessa manhã. Da Paraíba, temos a grata satisfação de ter conosco a Aparecida Lopes, de Mananguape, o padre Gianfranco Graziola, da Pastoral Carcerária Nacional, também está conosco, né? De Belo Horizonte, está a caminho de Belo Horizonte para as comemorações dos 40 anos da Pastoral Carcerária. Parabéns à Pastoral Carcerária, desde já, pelo seu trabalho social, pastoral, humano que faz, né? E Cristiane Oliveira também conosco. Dom Luiz, uma reflexão nos torna importante agora, a partir daquilo que a encíclica Fratelli Tutti traz no seu capítulo 5. Nós aqui no Brasil, que vamos viver no próximo ano um período eleitoral, mudanças no parlamento, e oxalá que tenhamos mudanças também nas conduções do nosso país, né, para melhor. O Papa nos chama atenção no capítulo 5, o senhor acabou de dizer aí, sobre uma política melhor, né? Um ambiente em que a gente possa refletir sobre o papel da política, né? Aquilo que é o instrumento da política, de fato. O que o senhor poderia nos dizer, né? O que o Papa quer nos dizer com essa política melhor? Olha, o capítulo 5º é espetacular. Todos os políticos, sejam eles cristãos ou não, católicos ou não, tanto aqueles que estão no executivo como no legislativo, e toda a liderança em geral deveria ler toda a encíclica, mas esse capítulo 5 é especial, porque ele fala da política melhor. Em primeiro lugar, é preciso dizer, e isso eu gosto de repetir, a igreja faz política sim, faz política do bem comum. A igreja é preocupada com o ser humano, não é? Com a humanidade toda e com a vida e a dignidade das pessoas. Então, o Papa Francisco, ele faz nesse capítulo 5, ele trabalha vários temas. Ele trabalha, por exemplo, os populismos e os liberalismos. Ele fala, então, o que é um líder popular, o que é um líder populista.
né? Ele deixa bem claro isso aqui. Ele trabalha a questão, fala da questão do trabalho, não é? Ser verdadeiramente popular, porque promove o bem do povo, é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada um, as suas capacidades, a sua iniciativa, as suas forças. Então, a importância do trabalho. Todos os políticos deviam estar voltados para isso, canalizar as suas atenções, as suas energias para a geração de emprego, não é? Para o respeito pelo trabalhador e etc. E o Papa continua nesse capítulo tratando vários temas, não é? Fala do poder internacional, de quanto é importante que se trabalhe em conjunto, que se pense não só para dentro, né, mas que se preocupe com os trabalhadores de maneira geral, com as pessoas de maneira geral. E ele trata aqui de um tema interessante, que é o amor político, né? O amor político. Ele tenta trazer todos os políticos, todas as pessoas que estão envolvidas, e nós temos muitos cristãos, muitos católicos envolvidos na política. A CNBB fez há pouco tempo um debate com pessoas católicas do legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, e foi um encontro muito rico, não é? Eu já conversei com parlamentares que participaram e gostaram muito. Os parlamentares disseram o que esperavam da igreja, e a igreja disse o que esperava deles, não é? Então, esse diálogo é importante. A igreja tem que acompanhar mais as pessoas que entram na política, e não apenas criticar, mas dar a eles elementos da doutrina social da igreja para que E o eles possam senhor, fazer o seu trabalho. e o senhor próprio, né, Dom Luiz, aí na sua diocese tem feito insistentes diálogos com os políticos da sua região. Agora mesmo tem promovido um encontro com eles, com o governador do estado, quase que diariamente, né? Nós temos tido esse contato, nós fizemos já um encontro, nesse primeiro momento ainda pelas redes sociais, mas um encontro com todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores dos 27 municípios do sul capixaba. E a resposta foi muito boa, todos participaram com interesse, quer dizer, uma grande parte participou com muito interesse. Fizemos um primeiro encontro para todos, também para os conselheiros municipais, e depois fizemos uma semana de fé e compromisso social, em que uma noite era para os prefeitos e para os secretários municipais, outra noite para os vereadores, a outra para os conselheiros municipais. Foi muito interessante, foi muito participativo, houve uma abertura, vários agradeceram essa abertura da igreja, de acompanhar, falamos os documentos do Papa, sobretudo o Laudato Si, Fratelli Tutti, que é importante que eles leiam, que eles tenham conhecimento, para que, como católicos, não é, eles possam atuar da melhor maneira. Então, o Papa, nesse capítulo 5º aqui, ele está dando elementos espetaculares, e como ele já tinha falado em outros documentos, a política é a forma mais alta de fazer caridade. Então, quando o político entende isso, não é, é muito diferente a maneira dele atuar, a maneira dele agir. Ele diz aqui que todos os compromissos decorrentes da doutrina social da Igreja derivam da caridade, que é como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. Não é? Então, e ele diz que a caridade está no centro de toda a vida social, sadia e aberta. E fala da atividade do amor político, né? Como é importante que os políticos tomem consciência, porque eles são chamados a cuidar da fragilidade, diz lá no número 188 da Fratelli Tutti. São chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade, no meio de um modelo funcionalista e individualista que conduz à cultura do descarte. Então, é um convite que ele faz aos políticos a terem esse olhar,
amoroso, de maneira especial em relação aos pobres. Os pobres não devem ser enxotados dos centros para as periferias e abandonados nas periferias, não é? Os políticos católicos, todos devem ser assim, mas especialmente os católicos devem ter esse olhar compassivo em relação aos mais vulneráveis, aos mais pobres. Ele diz assim que as maiores preocupações de um político não deveriam ser as causadas por uma descida nas sondagens, mas por não encontrar uma solução eficaz para o fenômeno da exclusão social e econômica, com as suas tristes consequências de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, tecidos humanos, exploração sexual de meninos e meninas, trabalho escravo, incluindo a prostituição, tráfico de drogas e de armas, terrorismo e por aí vai. Então, nós estamos longe, diz o Papa, de uma globalização dos direitos humanos mais essenciais. Então, quando o político tem essa visão, ele procura acompanhar a situação do seu município, do seu estado, do seu país, procura fazer uma leitura da realidade, ir ao encontro dos mais vulneráveis, propor políticas públicas que atendam a essa população, aí sim ele pode estar fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel. Então, esse capítulo 5º, todo ele é dedicado à política. E quanto ensinamento que tem aqui, que os políticos deveriam aproveitar e fazer uso. Muito bem, Dom Luiz Fernando, nessa manhã refletindo sobre a Fratelli Tutti, a encíclica do Papa, a mais recente encíclica do Papa Francisco. E, em vista desse capítulo 5, Dom Luiz, eu já aproveito aqui para fazer um convite a que todos e todas participem e acompanhem. No próximo 18 de novembro, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz vai promover, apoiar, na verdade, um grande dia de reflexão, uma manhã de reflexão dos parlamentares do Congresso Nacional sobre a Fratelli Tutti, né? Então, os próprios parlamentares estão promovendo, organizando um seminário sobre este tema do capítulo 5 para dialogar com os próprios pares. Eles, então, estão chamando, estão convidando os seus próprios colegas do parlamento a sentar e a refletir sobre este capítulo 5 da Fratelli Tutti, e nós, então, vamos apoiar, transmitir pelas redes sociais, no dia 8 de novembro próximo. Então, mais adiante, vamos divulgar e tornar mais visível este grande evento que os parlamentares do Congresso Nacional Brasileiro vão desenvolver. Nos acompanham nesta manhã ainda, Dom Luiz, Reinaldo Oliveira, da Pastoral Fé e Política de Itupeva, interior de São Paulo, Irene Grazia Ferreira, de Joinville, Santa Catarina, irmã Helena Adrião, das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, de Linhares, no Espírito Santo, o Flávio Fasso, da Assessoria de Comunicação da Diocese de Cachoeira do Itapemirim, né? A Graça Gregório da Silva agradece a Deus a ida de Dom Luiz para a Diocese de Cachoeiro. Olha aí, tem um fã-clube aí já. Ela nos diz que Dom Luiz trouxe o esperançar, né? E Reinaldo Oliveira comunga com Dom Luiz Fernando a importância da formação política e lembra que o movimento Fé e Política tem feito constantemente formações sobre o tema da fé e da política, né? Então, neste sentido também, Dom Luiz, lhe pergunto como que os leigos e leigas podem, a partir da Fratelli Tutti, desses capítulos todos que o senhor nos trouxe aqui, se comprometer concretamente com as ações da Fratelli Tutti e com aquilo que o Papa nos convoca a partir dela, né, a partir da encíclica. Olha, Nuno, muita coisa pode ser feita. Eu penso que nós precisamos ter a preocupação de voltar para as bases. Voltar para as bases significa o quê? Formação. Nós precisamos garantir
criar grupos de formação. Nesse momento agora de que nós ainda não saímos da pandemia, embora estejamos num momento melhor agora, graças a Deus, e graças às vacinas, graças à ciência, apesar de todo o negacionismo, mas nós temos que garantir formação, seja nesse sistema que nós estamos fazendo agora, online, seja presencial, aos poucos, formação. Procurar atingir a juventude. A juventude, em todos os tempos, é muito aberta ao novo, é muito aberta a aprender, tem sede de aprender. Então, investir. Temos a capacidade de dialogar. Nós vivemos em momentos de extremismos. Então, nós condenamos extremismo, não vamos ser extremistas também. Vamos sentar, ouvir, vamos fazer a experiência do ouvir, escutar as pessoas. Muita gente está tirando para fora tantas mágoas, tantas coisas que, às vezes, elas não percebem que estão fazendo isso. Então, é preciso dialogar, ter essa capacidade de dialogar. E ações concretas, tentarmos ações concretas que envolvam as pessoas, envolvam jovens, envolvam pessoas que estão nos movimentos, nas pastorais, para que elas sintam-se úteis. E fazemos campanhas também. Nesse tempo tão difícil, onde tantas pessoas perderam os seus direitos, quantas conquistas sociais nós perdemos ultimamente, quantas que levamos décadas para conseguir e estamos perdendo. Então, promover também, nesse momento, algumas campanhas para atendimento mais urgente para as pessoas que estão passando fome, né, para as pessoas que estão em situação difícil. Aqui na Diocese, e praticamente no Espírito Santo, lançamos a campanha Paz e Pão, né, que visa 3 coisas. Primeiro, atender às necessidades básicas, cesta básica, que a fome não espera. Segunda, a proposição de políticas públicas que possam envolver essas pessoas e resgatar a dignidade para que elas tenham um emprego, que elas possam aprender um ofício, etc. E o terceiro, formação e espiritualidade. Então, campanhas concretas que envolva pessoas e que vá ao encontro dos mais necessitados. Uma outra questão, formação e acompanhamento dos políticos. A igreja não pode incentivar as pessoas para irem para a política e depois começar a jogar pedra nelas. Não. Tem que acompanhar, tem que sentar, tem que dar formação, doutrina social da igreja, cobrar, dialogar com elas, não é? É importante esse acompanhamento. Uma outra coisa muito concreta que se pode fazer é o trabalho com os conselhos municipais, a importância desses conselhos, incentivar os nossos católicos a tomarem lugar nos conselhos da saúde, conselho da criança e do adolescente, conselho da educação. Então, os católicos irem para esses conselhos, porque ali é que se propõe as políticas públicas, que depois são desenhadas e passa pela Câmara de Vereadores, mas começa por ali, não é? Também a importância dos círculos bíblicos. Em muitos lugares, deixamos os círculos bíblicos, então temos que retomar. Quando as pessoas, na base, entre famílias, começam a ler juntos a Sagrada Escritura, quanto que isso desperta, quanto que isso ilumina a realidade. A palavra de Deus é sempre viva, é sempre eficaz. Então, nos apropriarmos da Sagrada Escritura e levar para os grupos de reflexão, e ela nos ajuda, Deus nos ajuda, através da sua palavra, a iluminar a realidade e a descobrir caminhos para a situação que nós estamos vivendo. Outra coisa que nós podemos fazer é envolver os movimentos populares. Nós fizemos nessa semana, aqui na terça-feira, um encontro com os movimentos sociais do sul do Espírito Santo, com os movimentos populares. O Papa tem feito isso. O Papa já fez 3 encontros com os movimentos populares do mundo inteiro. Eu participei no terceiro encontro, que foi lá em Roma,
éramos cerca de 450 participantes do mundo inteiro, catadores de papelão da Índia, grupo de senhoras do Quênia, grupo de trabalhadores não sei de onde, grupo de sem terra, do mundo inteiro. O Papa já fez 3 encontros. E nesses dias passados, ele escreveu uma carta. Aliás, não foi nesses dias passados, foi no ano passado, mas é muito atual essa carta. Ele escreveu uma carta aos movimentos e organizações populares. E nós fizemos aqui na terça-feira um encontro. Foi muito bonito. Esse primeiro encontro que fizemos, ainda não demos muita voz para eles. Era um primeiro encontro. É só para dizer, olha, nós, igreja, estamos com vocês. Eu mostrei essa carta do Papa a eles e disse da importância que eles têm, né, ao trabalhar na base, com vários grupos, representam vários grupos. Então, unir essas pessoas e dar-lhes voz, dar oportunidade para que eles possam dizer o que pensam da realidade e trabalhar junto. A igreja ela tem que aprender a trabalhar em rede. Ela não pode trabalhar sozinha. Quantos movimentos sociais que já fazem coisas tão bonitas, estão unindo as forças, quantos passos nós podemos dar? E depois, insistir muito na doutrina social da igreja. Nós temos uma riqueza que nós não conhecemos. Então, todos aqueles que estão me ouvindo, eu pergunto, você já leu a doutrina social da igreja? Já aprofundou esse tema? Até que ponto nós temos nos servido dessa doutrina espetacular para passar isso para os nossos líderes, para a nossa liderança? Quando nós conhecemos a doutrina social e a sua riqueza, o Papa Francisco agora, com a Laudato Si. Laudato Si é um documento importantíssimo de conhecer, não é? Porque ele fala do cuidado com a casa comum, não é? E isso faz muita falta nos dias de hoje para a nossa igreja conhecer a doutrina social da igreja. Depois, uma outra atividade. O Papa tem proposto uma economia diferente, economia de Francisco e Clara. Todas as dioceses deveriam promover algum curso sobre a economia de Francisco e Clara. Envolva a juventude, economistas, jovens, pessoas das comunidades eclesiais de base. Nós temos feito aqui um curso em parceria com o Centro Universitário São Camilo, Diocese e o Centro Universitário. Um curso em 5 módulos sobre a economia de Francisco e Clara. E tem participado cerca de 100 pessoas no curso. Então, essas pessoas já vão conhecer e já vão falar, vão ser multiplicadores, né? Então, propiciar, toda a diocese podia fazer alguma coisa nesse sentido, dar a conhecer essa economia. Uma outra vertente que nós precisaríamos explorar no bom sentido é fazer encontros. Nós queremos começar aqui proximamente também, mas essa ideia todos nós poderíamos abraçar. Encontros por categorias profissionais. Nós estamos próximos do Dia dos Professores, não é? Cada diocese devia fazer um encontro com os professores católicos. Veja, o objetivo não é atingir só os católicos, mas vamos cuidar dos nossos e aberto para os outros. Se outros querem participar, bem-vindos, mas vamos dar formação para os nossos. O que é ser professor hoje? Como ser um cristão consciente como professor? Não é? O que um professor católico deve defender? O que diz a doutrina social da igreja? O Papa ele propôs um pacto pela educação, não é? Acaba de propor um pacto educativo global. Então, nós devemos dar a conhecer aos nossos professores esse pacto global sobre a educação, não é? Porque a educação é fundamental. Os professores, sem professores, não há nenhum outro tipo de profissional. Não é? Uma vez perguntaram... Já serviria como incentivo para a campanha da fraternidade no ano que vem sobre educação. Com certeza, o ano que vem é educação. Então, nós precisamos pegar o quanto antes,
fazer uma formação para os nossos professores, envolvê-los na campanha da fraternidade do próximo ano, não é? Então, as categorias profissionais, professores, quantos advogados católicos nós temos? Aqueles que trabalham com a justiça, né? Então, envolver esses profissionais do direito, não é? E conversar com eles sobre a doutrina social da igreja, dar uma formação e depois eles podem nos ajudar, sendo formadores para vários grupos. Não é? A classe da saúde, médicos e enfermeiros, quanta gente nós temos na área da saúde. Aqui em Cachoeiro mesmo eu tenho tido contato com muitos médicos católicos. Nós temos médico aqui que é ministro da Eucaristia, outro é ministro da Palavra, médicos. Quer dizer, chamar essa classe e dizer, olha, o que nós podemos fazer como católicos? Você está procurando fazer lá no seu ambiente de trabalho, mostrar a sua fé, traduzir a sua fé em obras, como diz São Tiago? Você conhece a doutrina social da igreja? O que ela fala sobre a saúde? Que valores você deve defender? E assim, com cada classe de profissional, nós podemos fazer isso. São coisas muito concretas, não é? Tem o Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco instituiu há 5 anos atrás, não é? E nesse ano vai ser no dia 14 de novembro. O que cada diocese pode fazer para sensibilizar a sociedade, os cristãos, para os pobres? Não é? Os pobres muitas vezes são invisíveis. Mas por quê? Porque nós não queremos ver, não é? Porque eles incomodam. Não é? E como fazer essa leitura? Como chegar até os pobres? Como fazer com eles alguma coisa, não para eles, nem por eles, mas com eles, alguma coisa que os possa libertar, que os possa livrar, não é? Dessa pobreza que muitas vezes é escandalosa. Enfim, Nuno, são muitas coisas que podem ser feitas. O que não podemos ficar é paralisados, né? Não podemos ficar olhando para o céu esperando que vai cair alguma coisa. Não, nós temos que nos movimentar, temos que juntar as nossas forças dentro da igreja, mas com as forças que estão fora da igreja. É a proposta do Papa Francisco, abraçar, não é? Fraternidade universal, trabalhar em conjunto, trabalhar em redes, para que nós possamos dar passos significativos e possamos diminuir esse abismo que existe entre aqueles que têm e aqueles que não têm, entre aqueles que podem e aqueles que não podem, entre aqueles que são e aqueles que parece que não são contados. Né? Essa é a verdade. Muito bem. Dom Luiz, nos acompanham desde também aí de Cachoeira de Itapemirim, a Elisângela Altoé, do Movimento Fé e Política, o nosso companheiro Silvino Reck, lá do Rio Grande do Sul, do Movimento Fé e Política também, está na construção da Rede Nacional de Enfrentamento à Fome, que está sendo conduzida pelo Serviço Franciscano de Solidariedade. O Daniel Seidel agradece essa orientação que o senhor nos dá, enfatizando que há muitas possibilidades concretas como ação transformadora e o trabalho de base a ser feito pela igreja, pelas pastorais, pelos movimentos como um todo, né? Estamos caminhando já para o final do nosso programa desta sexta-feira, mas ainda queria lhe fazer uma última pergunta, Dom Luiz, que é a respeito desta polarização que nós estamos vivendo hoje no nosso país, e ela tem também nos impedido, muitas vezes, de fazer um enfrentamento contra esta desumanização que estamos vivendo. Estamos percebendo muitas questões que envolvem direitos humanos, o próprio governo atual, às vezes, desconstrói políticas públicas importantes para a humanização da população brasileira. A última foi essa de ontem, com o veto da distribuição dos absorventes às mulheres empobrecidas, carentes, muitas jovens, os depoimentos que vimos ao longo da noite de ontem, né? Meninas jovens nas escolas que às vezes deixam de estudar por conta de um simples instrumento que há necessidade de torná-la mais humana, mais confortável na sua feminilidade, né? Então, essas questões de descumprimento dos direitos humanos e tornar
a dignidade da pessoa humana mais indigna com ações políticas tão devastadas e que tem polarizado cada vez mais. A gente percebe o quanto as pessoas estão ainda se debatendo, estão ainda lançando até comentários, às vezes, muito ofensivos, né? O que é que o senhor nos destacaria como algo concreto da encíclica Fratelli Tutti, né, que inspira a nos tornar mais humanos e a lutar pela dignidade humana? E, por último, o que é que o senhor destacaria como mais especial dentro da Fratelli Tutti, nesta encíclica que o Papa nos brinda? Olha, eu penso que o essencial dessa encíclica é justamente a fraternidade universal, amizade social. Nós devemos rechaçar as ideias das pessoas, não as pessoas. Nós devemos ser contra certas ideias e certas atitudes, mas não demonizar as pessoas. Nós não podemos cortar nunca o diálogo. Nós não somos julgadores. Nós não somos julgadores. Não. Nesse tempo de polarização, quem pensa como eu é inteligente, tem visão, etc. Quem pensa diferente é burro, é vagabundo, é isso. Usamos palavras tão fortes e isso não ajuda em nada. Isso só cria mais divisão, só cria mais muro, não é? Há pessoas que pensam diferente porque não tiveram oportunidade de fazer as leituras que nós tivemos, ou porque não aproveitaram as oportunidades, ou porque foram direcionadas de alguma forma para isso. Né? Nós lembramos quantas campanhas de fake news, tomara que isso seja bem desmascarado, não é? E isso levou muitas pessoas a pensarem coisas absurdas, não é? Como uma vez eu estava ainda na África, passando pelo Brasil e entrando num posto, num restaurante, uma menina me dizia assim, eu não vou, uma atendente dizia assim, eu não vou votar em fulano porque eu tenho uma criança de 8 meses e ele é menino, é macho. E estão dizendo que se fulano ganhar, ele que vai escolher o sexo do meu filho. Imagina, essa menina acreditou numa barbaridade dessa, numa baboseira dessa. Quer dizer, então nós precisamos sentar com essas pessoas com muita calma, explicar, conversar, dar exemplos. Isso demanda tempo, exige paciência e exige também muito amor, sabe? Há pessoas que são fechadas e não querem saber, mas há outras que, quando você começa a argumentar, isso você tem razão, isso é verdade mesmo, isso aconteceu na minha família. Então, essa paciência, o Papa nos chama a ter, não é? Isso faz parte do diálogo, faz parte da fraternidade universal. Então, ter essa paciência, promover ações que envolvam essas pessoas, que elas tenham contato com a realidade, levar essas pessoas para certas periferias, convidá-las para alguma ação social. Ação social normalmente mobiliza, não é? Mesmo que seja para dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, mas convida, vamos lá junto entregar. Então, o contato, às vezes, com a realidade muda a visão, muda. Porque há pessoas que falam coisas como se estivessem vivendo no País das Maravilhas, não é? Quando a nossa volta, ao nosso lado, há pessoas morrendo por falta de atendimento, por falta de atenção e etc. Então, eu diria isso. A Fratelli Tutti, ela nos ensina, somos todos irmãos. Não só irmãos daqueles que pensam como nós, mas irmãos daqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ver como nós vemos, aqueles que estão ainda cegos, aqueles que ainda estão fora da realidade. E ter paciência com essas pessoas e não deixar de dar passos, Nós precisamos nos preparar bem, ter argumentos. Hoje em dia fala-se muito, uma coisa muito feia, não é? De ser gado.
Nós não temos que ser gado nem de direita nem de esquerda. Nós temos que aprender a refletir. Nós temos que ter argumentos. Nós temos que saber o que nós queremos, saber em quem nós acreditamos. E este que nós acreditamos, a que ele nos move, para onde que ele nos manda, o que ele nos propõe. Então, para sermos honestos conosco mesmos. Então, prepararmos-nos bem, ter paciência com os outros, argumentar, vai levar tempo, mas vai mudar, as coisas vão mudar. Eu gosto muito de lembrar o que dizia Dom Oscar Romero, que para mim é uma referência de cristão, de pastor, de bispo. Não é alguém que deixou se converter pelos pobres, pela realidade. Veja, ele tinha uma visão totalmente diferente, depois foi o que significou para o seu povo em El Salvador. Ele dizia o seguinte: a liberdade vai chegar, porque Deus não é mentiroso. Entendeu? Então, nós temos, o que deve nos mover é a esperança. Né? Vão chegar tempos melhores com a nossa participação, com o nosso envolvimento, com a nossa coragem de não desistir, de acompanhar quem está caído. O Papa Francisco tem dito que nós, pastores, e isso não serve só para os bispos, para os padres, mas também para os cristãos leigos, para as lideranças. Muitas vezes nós temos que ir à frente para indicar o caminho. Outras vezes temos que ir no meio para animar a galera, não é? Vamos lá, gente, vamos caminhar. E outras vezes ir lá atrás, porque alguns estão mais lentos, ainda não perceberam, precisam ser empurrados, não é? Então, ter essa paciência, ser capaz de estar na frente, no meio e atrás, sem perder a esperança. Muito bem, e com essa última frase, então, de Dom Luiz, nós praticamente recebemos aqui uma bênção de São Francisco, né? São Francisco faz uma junção a essa colocação de Dom Luiz nesse momento, e assim como todos e todas que nos acompanharam, participaram conosco pelo chat nesta manhã de sexta-feira, saudamos o Edivaldo, da Comissão Regional Justiça e Paz do Mato Grosso do Sul, também nos acompanhando neste momento, e agradecemos muito a participação e a todas as mensagens recebidas no programa desta sexta-feira do Despertar com Justiça e Paz, e agradecemos a Dom Luiz Fernando a gentileza do seu tempo, da sua dedicação a refletir conosco sobre a Fratelli Tutti neste seu primeiro ano de vigência, né? Assim, digamos, o Papa Francisco nos brindou com essa carta tão profunda e tão esperançosa a cada um de nós, e nos chamou à reflexão em vários capítulos, em especial no compromisso social e na amizade fraterna com todos aqueles e aquelas que têm o papel de nos conduzir na dignidade humana, de acompanhar não só a igreja, mas também fortalecer o papel dos leigos e leigas na sociedade, né? Então, agradecemos a cada um de vocês, convidando-os a participar do programa Despertar Justiça e Paz na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Este programa estará disponível depois no nosso site da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, justiçapaz.com. Você pode, então, acessar o nosso site e ver na íntegra depois este programa, como tantos outros das semanas anteriores. Perdão, justiçapaz.org. Justiçapaz.org é o nosso site na internet. Agradecemos a Dom Luiz Fernando por este momento conosco, agradecemos ao Ivônio também, nos bastidores do nosso programa, que nos faz estar ao vivo para todo o Brasil, todas as sextas-feiras pela manhã. Nosso muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser.